Ei, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reino Monera. Então pegue o CA de vocês aí na página 24 para a gente poder dar continuidade, tá? Aqui na primeira atividade, a gente tem para poder completar, né? Então eu vou lendo aí, vocês vão conferindo. Célula que não apresenta o núcleo delimitado é a procariótica. Seres vivos formados de várias células multicelulares. Não apresentam células, vírus. Célula que apresenta material genético isolado, eucariótica. Seres formados por apenas uma célula, unicelulares. Exemplo de organismos representantes do reino Monera, cianobactérias. E exemplo de doença causada por bactéria tuberculose. Então, vocês completam aí todo o quadrinho, tá? Indo aqui na 15, que agora vocês dão uma pausa aí no vídeo, confere direitinho e depois continua aqui. Na 15 a gente tem um texto, né, sobre os eventos climáticos extremos e tal. E tá falando que tem várias doenças citadas. Então, o número de doenças causadas por bactérias são quantas? Então, nós temos malária, dengue, cólera, leishmaniose, leptospirose e hantavirose. Então, dessas doenças, 2 são causadas por bactérias, letra B. Agora falando um pouquinho do reino protista. Então, quais são os principais representantes desse reino? Protozoários e algas. De acordo com o número de células, como podem ser classificados? Eles podem ser tanto unicelulares quanto multicelulares. Quais são as células? São células eucarióticas. E de acordo com a obtenção de energia, como são classificadas as algas fotossintetizantes? Essas algas elas são autótrofas, porque elas, né, pegam o seu alimento através da fotossíntese. Cite 3 doenças causadas por protozoários. Nós temos a malária, doença de Chagas, toxoplasmose, amebíase e várias outras. A 17, a gente poder marcar uma alternativa quando a gente fala de malária, né? Uma pessoa pode adquirir a malária quando é picada pela fêmea do mosquito Anopheles infectada por protozoário Plasmodium. Então, se a gente for picado, né, com essa fêmea desse mosquito, desse gênero, a gente pega malária. Letra C. Na 18, tem um textinho continuando falando sobre a malária, né? E pra gente poder falar, de acordo com esse texto, né, responder algumas questões. Explique por que se utiliza a amostra de sangue no diagnóstico de malária. Então, o agente causador da malária, ele vai se desenvolver no interior das nossas hemácias, que são células sanguíneas. Então, ele vai destruir todas essas hemácias. Por isso, a gente tem que pegar o sangue para poder fazer esse teste. Indique qual é o agente etiológico da malária e que reino ele pertence. Então, o agente que é causador dessa doença é o Plasmodium sp. Ele vai pertencer ao reino protista. Explique por que em áreas tropicais úmidas registra-se maior incidência de casos de malária. Então, a malária, o inseto, né, transmissor, ele vai depender da temperatura local. Ele gosta de temperatura mais elevada e também da presença de água parada, né, para poder fazer o desenvolvimento, para poder fazer a reprodução. Então, regiões tropicais úmidas são ambientes propícios, super ideais para poder acontecer essa reprodução, né? Então, como que aconteceu o quê? As áreas urbanas começaram a aumentar, começou a redução de áreas, né, de habitat do mosquito, então eles se aproximaram mais da população. Então, isso acaba elevando o número de casos. Na 19, nós temos um texto falando sobre a doença de Chagas. Então, de acordo com esse texto, está pedindo para a gente poder indicar o agente causador da doença, seu vetor, e explique a forma de transmissão da doença para os humanos, descrita por Chagas lá em 1800 e bolinhas, né? 1900 bolinhas. Então, o agente causador é o Trypanosoma cruzi. Ele é um inseto, né? Ele fica, né? O vetor dele é onde ele vai ficar para poder chegar na gente. O hospedeiro dele é um barbeiro. Então, vai ser responsável por transmitir o Trypanosoma cruzi para os humanos, né? Ou para um animal. Então, esse barbeiro contaminado, ele vai picar uma pessoa, principalmente na região do rosto, né? Durante a noite, quando a pessoa está dormindo. Então, ele vai sugar o sangue. Nisso, ele defeca no local onde ele picou. Ele sugou o sangue, ele vai defecar. Então,
Os protozoários que estão presentes na fezes desse barbeiro, eles vão ficar sob a pele da pessoa. Quando a gente coça e causa uma lesão, né, acaba coçando, ele consegue entrar na nossa pele e vai para a corrente sanguínea, né? Então ocorre a infecção. Explique como o consumo de açaí ou de garapa pode transmitir essa parasitose. Como seria possível impedir essa via de transmissão ao consumir de alimentos? Por quê? Geralmente, o açaí e a garapa, elas podem estar contaminadas com as fezes desse barbeiro, ou mesmo com restos desse inseto que pode estar contaminado, né? Por causa eles ficam muito nas árvores, né? Lá no meio do açaí, então na hora que vai fazer a trituração, pode ocorrer, né, de estar triturando o bicho junto. Então os protozoários, eles acabam entrando pelo nosso sistema digestório e depois ele vai penetrar na corrente sanguínea e vai causar a infecção. O que pode ser evitado para poder evitar essas doenças? O que pode fazer para poder evitar essa doença? Evitar a presença de vetores no local da preparação. Então, todo o que vem lá do preparo é que tem que tomar mais cuidado do que a gente que está consumindo até. Mas a gente também tem que prestar atenção de quem está consumindo, né? Tem que saber de onde vem, o que está acontecendo. Então, esses alimentos têm que ser bem lavados. Tem que observar para saber, né? Se pode ser triturado para formar, né, o açaí e tudo mais. Então, é um cuidado que tem que vir lá, né? Desde quando pega, de quando colhe até chegar na gente. Na 20, você pede pra gente falar verdadeiro ou falso. Então, aqui a primeira é verdadeira, onde fala que em regiões do país ocorre um fenômeno denominado floração de alga, conhecido como maré vermelha. A B também é verdadeira, onde fala que as algas são a base das teias alimentares, né, no ambiente aquático, para fazer a fotossíntese e vídeo alimento para vários peixes. As algas do reino Protisto são todas procariontes, falsa, tá? A D também é verdadeira, por serem autótrofas, as algas são mais independentes de alimento, de ambiente do que os protozoários, com certeza. A E é falsa, assim que ocorre no protozoário, há doenças causadas diretamente pelas algas, então é falsa. E a F também é falsa, tá? Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade, né, com o reino fungi. Se tiver alguma dúvida até aqui, vocês me mandam mensagem para a gente poder estar fazendo a nossa atividade avaliativa essa semana. Então, não fiquem com dúvidas, tá bom? Beijos e até mais!